em Brasília, o governo federal fez 2 reuniões com empresários e setores econômicos, tratando sobre, evidentemente, o tarifaço de Donald Trump. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas também manteve conversas com representantes, no mesmo tipo de esforço, para tentar ver de que maneira se contornam os danos. Os políticos, vamos ver também. Reportagem é de Thaisa Medeiros. Na conversa, Tarcísio defendeu um diálogo ainda mais forte com os Estados Unidos para tentar derrubar o tarifaço de Trump. A sinalização inicial é que as demandas levantadas na reunião sejam levadas à Casa Branca. 17 executivos do agro e da indústria estavam presentes, além do encarregado de negócios da Embaixada Americana, Gabriel Escobar. O governador alega que as tratativas não concorrem com as realizadas pelo governo federal. Mesmo assim, o chanceler brasileiro criticou a iniciativa de Tarcísio. Entre 2 estados, o negociador é o governo federal. Então ele está atrapalhando? O governo federal que tem que negociar. Nas reuniões com o Planalto, os empresários alertaram que o Brasil não conseguiria substituir o mercado americano, especialmente na área da indústria. Segundo o grupo, realizar um desvio na produção é praticamente inviável. Os empresários solicitaram que o comitê de Alckmin negocie um prazo maior para o início das tarifas de Trump, algo negado de prontidão pelo executivo. Procurar resolver até o dia 31. Então, o governo vai trabalhar para tentar resolver e avançar nesse trabalho nos próximos dias. Durante as conversas, o governo evitou tratar sobre retaliações aos Estados Unidos, fator que foi visto como positivo pelo setor privado, mas reconheceu a dificuldade em dialogar com os americanos, uma vez que uma carta enviada há 2 meses ainda não foi respondida. Mesmo assim, Lula avalia enviar uma nova mensagem para tentar estabelecer contato com a Casa Branca. Além do diálogo com o governo dos Estados Unidos, o Planalto quer iniciar negociações paralelas com empresas norte-americanas para reverter a situação. Na manhã desta terça-feira, o presidente Donald Trump voltou a demonstrar o caráter político das tarifas. Trump defendeu Jair Bolsonaro e reforçou as críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal no julgamento contra o ex-presidente brasileiro. He was not a dishonest man, and I believe it's a witch hunt and it shouldn't be happening. And it's not that I know him look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know, and I know him as a representative of millions of people. Bom, tem um aspecto político do qual nós não fugiremos, faz parte da essência desse programa abordar sobretudo as questões políticas, mas eu queria inicialmente, Rubens Barbosa, começar pelas questões comerciais. Enquanto a gente preparava toda essa reportagem para trazer um resumo do dia para a nossa audiência, o Caio Junqueiro trazia o começo da investigação pelo 301, a abertura de uma investigação formal contra o Brasil por parte do governo americano. E essa investigação se justifica, segundo os americanos, por uma série de elementos que abrangem comércio digital, tarifas de importação, combate à corrupção, praticamente é o que o ministro Toffoli fez no STF. Proteção de propriedade intelectual é um velho contencioso, mercado de etanol, outro velho contencioso e mais um novo, desmatamento ilegal como forma de investigar o agronegócio brasileiro. Rubens, como é que a gente sai disso? Tá difícil, né? Além disso, tem a ameaça de tarifa 100% em relação à Rússia. Você vê que se a gente comprar petróleo deles, é uma agenda muito carregada e eu acho que não há alternativa. Nós temos que estabelecer um contato de alto nível com a Casa Branca e com os outros ministérios. A nota hoje do US Chamber of Commerce, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos de Washington, fala isso, que é necessário estabelecer um contato de alto nível. Quer dizer, eu acho que a nota que foi entregue, devolvida, né, pelo Trump aqui ao Brasil, ela prevê 3 coisas. Quer dizer, a parte política a gente não tem que responder, já foi respondido.
A parte comercial hoje foi respondida com o começo da resposta, com articulação com o setor privado para pressionar o lado americano, comercial, né, privado, junto ao governo americano. E tem uma terceira questão que não está sendo discutido muito aqui no Brasil e que é muito importante, que é o parágrafo 2º da Carta, que trata da questão das Big Techs. Na carta que foi enviada ao governo americano no dia 16 de maio, essa questão não estava presente, foi incluída na carta agora. Então, essa é uma questão adicional que nós vamos ter que enfrentar. Eu acho que é uma agenda muito pesada, muito carregada, e o governo vai ter que se desdobrar para enfrentar todos esses aspectos. Essa questão da 301 demora tempo, né? Não é uma coisa imediata, tem investigação e demora meses aí para ter resolvida. Mas, Rubens, nessa investigação da 301, estou lendo um trecho aqui. A investigação nasce da preocupação com decisões recentes do STF em relação exatamente às Big Techs e mais. Lorival. Exato, o imposto de 15% que a gente já comentou aqui, né, que foi criado... mencionado também. Foi criado em outubro por uma medida provisória e que é para as empresas estrangeiras que não chegam a pagar 15% de impostos nos seus países respectivos. E é um imposto que atinge em cheio as Big Techs americanas, né, porque elas ou não pagam imposto ou pagam imposto muito baixo. E a União Europeia adotou isso também e é motivo de obstáculo forte nas negociações comerciais entre Estados Unidos e União Europeia, no contexto dessa tarifa. O Trump anunciou tarifa de 30% para a União Europeia, que até a partir de 1º de agosto também. As negociações não têm avançado e esse é um dos motivos principais. As Big Techs são um tema muito importante para o governo Trump. Além de todo o protecionismo praticado pelo Brasil, que realmente é muito relevante mesmo, né, em muitos setores da indústria brasileira, muitas ações antidumping que levam à elevação de tarifas muito altas, como trouxe aqui o presidente da Abiplast, José Ricardo Roriz Coelho, que o plástico tem uma tarifa de 20%, a importação de plástico no Brasil. PVC, 43%. Polipropileno americano tem uma ação de antidumping. Segundo ele, é o único país do mundo, o Brasil, que tem ação de antidumping contra o polipropileno americano. E sabemos que muitos outros setores da indústria brasileira obtêm do governo esse tipo de protecionismo. Então, realmente, a gente vinha falando disso e as coisas estão se materializando. Daniel, o que está sendo articulado em Brasília, especificamente na área comercial? A gente já vai falar de política. William, me parece que o que o governo brasileiro fez hoje, ao reunir o pessoal da indústria, o pessoal do agro, está correto, tinha que ter feito isso, mas eu percebo o governo ainda num estado, e até os empresários em certo estado de negação. Porque o que existe, eu ainda perguntava há pouco no Itamaraty, no Ministério do Desenvolvimento, se houve algum sinal de Washington até agora, um WhatsApp, um e-mail, alguma sinalização, um recado de que há disposição para negociar, e até agora não veio absolutamente nada. A gente tem 9 dias úteis pela frente e o Brasil está aqui discutindo, o governo e empresários, se vão pedir mais 90 dias, se não vão, precisa saber se os Estados Unidos querem 90 dias. Veio então, sim, Daniel. Ô, Daniel, veio sim, olha aí. Pois é, o que vem... Os Estados Unidos citam corrupção e desmatamento, né? E Big Tech sem uma investigação do 301 contra o Brasil. Veio uma resposta sim, está aí. E ao mesmo tempo, o que você vê em São Paulo também, o Tarcísio, eu me lembrei muito hoje, William, de uma frase em 2002, o Lula recém-eleito também, quando o embaixador Rubens Barbosa estava em Washington na época, quando o Lula disse que ia romper com a ALCA. E aí o Robert Zoellick, que era o USTR na época, disse que o Brasil ia comercializar só com a Antártida. Daí o Lula respondeu, rebateu, dizendo que não ia negociar com o sub do sub do sub. O que você tem hoje como representação americana aqui em Brasília,
Brasília, que é o único diálogo minimamente possível, seja de Tarcísio, seja do Itamaraty, é o sub do sub do sub. De resto, Washington não mandou nenhuma sinalização. Você tem um problema que antecede o que fazer, que é com quem fazer. E o Brasil não tem com quem fazer, porque o Brasil não se preparou para isso. Hoje eu ouvi de um dos presentes nas reuniões que o próprio Alckmin reconheceu isso, foi muito transparente nas reuniões dessa dificuldade de interlocução. E a avaliação ali, pelo menos de empresários que eu conversei, é que o Brasil superestimou a capacidade da via diplomática tradicional. Ou seja, vamos esperar o problema chegar para a gente construir uma ponte, manda um e-mail, manda um ofício, seja a Embaixada do Brasil em Washington, seja o Itamaraty, seja o MDIC, para tentar resolver a situação. O grande problema hoje não é como sair dessa, é com quem falar. E o Brasil não sabe ainda com quem falar. Você me dá licença, só aproveitar esse gancho, que afinal de contas nós temos um ex-embaixador em Washington aqui. Rubens, Washington é a capital do lobby. É oficial e todo mundo sabe como isso funciona lá há décadas. Você foi embaixador lá em períodos também que o Brasil tinha conturbado as relações, sobretudo por conta de comércio. Mudou muito Washington ou mudou muito a capacidade da diplomacia brasileira de manter, no que todos nós concordamos, do ponto de vista comercial, sobretudo, a capital mais importante do mundo, as necessárias conexões diplomáticas que são tradicionais, são estabelecidas, não importa nem quem é o embaixador em certa medida? O que mudou? Mudou tudo, William. Mudou o governo americano, depois do Trump é outro mundo. E mudou também a nossa diplomacia pela influência ideológica, na minha visão. Então, você tem a comunicação técnica em nível comercial, né? O Alckmin esteve 2, 3 vezes em Washington, com o secretário do Comércio, com o USTR, em nível técnico, gente do Ministério do Exterior e do Ministério da Indústria e Comércio estiveram lá, mantiveram contato, mas, como vocês disseram, não tiveram nenhuma resposta. O que eu chamo a atenção, desde o começo, há 8 meses que eu estou falando isso, é que o governo, antes da eleição e depois da posse do Trump, em nível político, diplomático, não estabeleceu nenhum canal de comunicação. Eu, algum tempo atrás, falei isso aqui no WW. Nós perdemos a batalha, a luta, com a oposição ao governo Lula através do bolsonarismo. Quer dizer, você vê as coisas que eles estão conseguindo, junto com o Congresso, junto com o Executivo, e o governo brasileiro, na minha visão, pode ser que tenha havido coisas, eu não estou informado, mas não fez nada para contra-atacar essa narrativa do grupo do Bolsonaro. E a afinidade ideológica do pessoal do Trump com o pessoal do Bolsonaro fez com que essas narrativas fossem empregadas pelo próprio governo americano. Enquanto isso, nós aqui, como vocês disseram, eu concordo totalmente, a gente não se preparou para essa situação e foi tomado de surpresa por essa taxação de 50%, e agora, com essas 2 outras medidas que nós comentamos aqui, pode piorar ainda mais a situação econômica, comercial do Brasil. William, o embaixador citou a ideologia, né, como uma mudança importante em Washington, mas tem ideologia aqui, né? Também aqui, né? Então, hoje a preocupação dos empresários, nós todos, né, passamos o dia todo ouvindo quem participou de lá, uma das preocupações dos empresários era captar o tanto de ideologia que estaria na condução das conversas com os executivos que tiveram lá. Não apareceu a ideologia propriamente dita, mas também não apareceu o que fazer, não apareceu uma estratégia. A estratégia que surgiu é a da terceirização. Olha, vocês falem com os seus pares, vocês acessem os seus importadores para que eles pressionem e tal. E na parte da tarde, quando o Geraldo Alckmin precisou
se retratar, porque na declaração que ele deu de manhã, deu a impressão de que o governo tinha aceitado pedir 90 dias. Aliás, essa era a única demanda unânime dos empresários. Pede, pelo amor de Deus, 90 dias, para a gente conseguir, pelo menos, entregar o que já saiu e conter prejuízo. E aí ele vem à tarde dizendo, não, nós não vamos pedir. Isso a gente já tinha tratado isso aqui ontem. O governo considera que fazer qualquer pedido, mesmo que seja um pedido para atender e para salvaguardar a economia brasileira, considera qualquer atitude como um enfraquecimento. E acho que a coisa mais relevante que eu ouvi hoje durante o dia foi de que, sim, foi louvável o esforço do governo e tudo mais, mas que a realidade mesmo é que o governo continua na semana passada. Então, Lourival, você estava trazendo uma informação nesse contexto, que eu gostaria que você trouxesse aqui para a nossa audiência também, que vai trazer mais dificuldades ainda nas tratativas do atual governo brasileiro lá na Casa Branca, que é uma pessoa ligada à corrente política do bolsonarismo, ocupando um cargo que lhe dá decisão sobre 14 bilhões de dólares para o Brasil. No Banco Mundial, A informação é de que a Suzana Cordeiro Guerra, que foi presidente do IBGE no governo Bolsonaro e é uma pessoa muito próxima do Paulo Guedes, ela teria sido, não é oficial ainda a informação, mas segundo fontes, ela que foi escolhida para ser a vice-presidente para a América Latina do Banco Mundial, que tem uma verba de 32 bilhões de dólares, dos quais 14 bilhões são destinados ao Brasil em projetos de infraestrutura, saneamento, hidrelétricas. Aparentemente, até a reforma tributária teve verbas do Banco Mundial para fazer os estudos e tudo isso. E ela é casada com o Elbert Colby, que é o subsecretário do Pentágono para Políticas de Defesa e é um expoente do MEGA, do Movimento Faça América Grande de Novo. Foi ele que bloqueou a ajuda para a Ucrânia, ele é contra a ajuda à Ucrânia, aparentemente sem um consentimento do Trump, que depois, uma semana depois, retomou essa ajuda, e ele participou do Plano 2025 da Heritage Foundation, que inspirou a campanha do Trump, e é muito ligado ao Donald Trump Jr. Então, ter uma pessoa como essa, se confirmado, na vice-presidência para a América Latina, pode potencialmente representar mais uma frente de pressão econômica contra o governo Lula por parte de alguém que é muito ligada ao bolsonarismo, sim. Daniel, você está pedindo a palavra? Não, William, só... Daniel em silêncio é uma coisa rara. Daniel está digerindo. E jamais alguém aqui cede a palavra para o outro. O que eu acho muito positivo, todo mundo tem algo. Daniel, olha, ficou até vermelho. Né? Eu não tenho uma dificuldade nessas conversas. Eu falei com lobistas de Washington que eles colocam que tem uma dificuldade do próprio setor privado, das consultorias nos Estados Unidos de identificarem o elo direto com o Donald Trump, o que dificulta o que a Thaís estava falando ontem aqui, do setor privado brasileiro buscar as consultorias nos Estados Unidos para saber com quem falar. Esse é um dado. Nem eles sabem em Washington direito como chegar, endereçar como chegar na mão do Trump. Esse é um fator. Outra questão que ele me colocou é que ele não vê diplomatas brasileiros no Capitólio, na Casa Branca. Ele me usou o exemplo, por exemplo, dos diplomatas argentinos e do funcionamento da Embaixada da Argentina em Washington, que promove muitas reuniões, promove mesmo sem a presença do embaixador, cafés da manhã, relacionamento, e nesse circular, tanto no Congresso quanto nas áreas de Estado do governo americano, ele não vê nunca brasileiros circulando e fazendo contatos. Especialmente nesse governo. Mas essa me parece ter sido a escolha do governo Lula, de não estabelecer relações com o governo Trump. Então, uma hora essa conta ia chegar, né? Ou deram de barato, achando que as bravatas do Eduardo Bolsonaro, que é um cara que virou um pária da política brasileira, eram só da boca para fora, enfim. Mas, assim, não se deu o trabalho nem de mandar alguém para entender qual era a aproximação. Essa é uma falha apontada por muitos, né? De dizer, o Brasil está há 8 meses assistindo de longe, achando que nunca ia dar em nada, e deu no que deu. Bom, a gente... Sim, Rubens, eu tenho que ir para o intervalo, Rubens. É rápido, por favor?
Não, um minuto só. Nós temos que mandar alguém de alto nível para dialogar com as autoridades mais elevadas do governo americano. E a gente tem que ter um objetivo. Eu não sei se foi discutido hoje nessa reunião, mas o objetivo é voltar à tarifa de 10%. O governo tem que ter claro isso. E, para isso, precisa mandar alguém de alto nível dialogar lá em Washington. Não querem mandar nem carta, imagina alguém.